A Ordem dos Engenheiros pondera propor uma nova revisão dos estatutos profissionais depois das eleições. O bastonário Fernando Almeida Santos exige que todos os formados em engenharia recebam o título de engenheiro. Dos mais de 200 mil formados em engenharia em Portugal, apenas 62 mil estão inscritos na Ordem. No âmbito da alteração dos estatutos, a Ordem dos Engenheiros propunha que esse reconhecimento fosse alargado a todos os formados. No entanto, essa linha foi descartada do diploma aprovado pelo PS, já depois do veto do Presidente da República. Por incrível que pareça, a Assembleia da República retirou só essa cláusula, sem falar com o Governo, aparentemente, pelo menos pelo que diz a Sra. Ministra, e tem que acreditar nela, e se a negociação foi com ela, certamente que sim, para depois, em 2 minutos, discutir, que não foi discussão nenhuma, 170 artigos da Ordem dos Engenheiros e aprovar um estatuto que depois nós tivemos o cuidado de reclamar ao Presidente da República. O Presidente da República vetou o diploma, bastava incluir esse artigo, mas mesmo assim a Assembleia da República, através da maioria do Partido do Governo, fez vista grossa ao assunto, quis andar para a frente e o único argumento que disse e tinha era que tínhamos que ter verbas de PRR. A polémica não foi esquecida no Congresso da Ordem dos Engenheiros. Numa aparição à distância, o Presidente da República colocou-se do lado da Ordem e deixou farpas ao PS sob o olhar atento do bastonário e da Ministra da Habitação que tutela a Ordem. A Ordem saberá encontrar forma de ultrapassar os problemas ou óbitos provocados nos seus estatutos e até dar passos determinados para unir e reforçar ainda mais toda a classe dos engenheiros. Com eleições à porta, tanto na Ordem como no Governo, o bastonário assegura que não vai abdicar de um novo pedido de revisão do Estatuto. Isto é pernicioso, é perverso, mas está feito. Vamos trabalhar sobre este estatuto e logo que tenhamos a oportunidade de rever algumas premissas, assim faremos. As eleições para um novo mandato são no dia 8 de fevereiro e depois, calmamente, de forma consciente, fazer uma proposta ao Governo que estiver e à Assembleia da República que estiver para uma revisão cuidadosa do estatuto em que permita uma coisa essencial, que é a profissão toda, a uma só voz. Nós temos aqui a Ordem dos Engenheiros e a Ordem dos Engenheiros TV, mas fazermos, em prol de Portugal, uma dimensão que permita ter um estatuto que congregue os mais de 200 mil formados em engenharia numa só estrutura profissional. O Congresso da Ordem dos Engenheiros decorre na cidade do Porto até sexta-feira. A Ordem dos Engenheiros diz ainda que o termo de responsabilidade técnica previsto no Simplex de licenciamentos urbanísticos não é suficiente. O bastonário acrescenta que a responsabilidade técnica deve ter o aval das ordens dos arquitetos ou dos engenheiros. O que nós defendemos é que esse termo de responsabilidade previsto no Simplex carece de uma convalidação, de um visado, de uma vistoria da Associação Profissional respectiva, no nosso caso da Ordem dos Engenheiros, para projetos de engenharia, para fiscalizações de engenharia, para execuções de engenharia. Nós sabemos que em Portugal temos de ter algum cuidado com essas matérias, por questões legalistas há quem assine tudo só para passar à frente e resolver assuntos. Aquilo que nós já sensibilizamos a Ministra e ela ficou sensibilizada, não tenho dúvidas nenhumas e acho que isso vai ser resolvido a curto prazo, é que não é suficiente o termo responsabilidade do técnico, tem que ter uma chancela da Associação Profissional respectiva. Ou seja, nós não podemos cair no risco de um engenheiro informático, só porque o engenheiro está inscrito na Ordem, fazer um termo de responsabilidade de construção e ninguém verificar aquilo, porque a Câmara fica fiel depositária a termo de responsabilidade, o termo de responsabilidade de compromisso de honra está lá, mas depois não há quem convalide aquilo.